Olá, meus amigos do CERN, tudo bem? É um prazer, uma honra estar com todos vocês nessa caminhada para esse importante concurso da Procuradoria do município de Campinas, também aqueles que almejam, né, outras procuradorias municipais. Eu sou novo aqui, minha primeira aula, né? Espero que compreendam eventuais desacertos, mas a gente vai melhorando com o tempo, né? Eu vou falar com vocês nessa aula e nas próximas, né, sobre direito tributário municipal, né? Como os senhores sabem, este é um curso que é focado naquilo que importa, né? Então, a ideia é trabalharmos com assuntos que são, de fato, efetivamente cobrados nos concursos públicos e, sobretudo, agora no concurso da Procuradoria do município de Campinas. Antes de montar a nossa primeira aula, né, refleti bastante, porque a ideia seria trabalhar com impostos em espécies, falar sobre as taxas, né, e a sua repercussão nos municípios. Mas eu acho que para uma primeira aula, até a título introdutório, para as coisas não ficarem muito largadas, é importante que nós tracemos algumas noções básicas, sobretudo a respeito da competência tributária, não é? E sua repercussão dentro dos municípios. Para então, ainda nesta aula, trazermos as espécies e subespécies tributárias, tema que parece muito simples, de fato é muito simples, mas que tem uma incidência bastante relevante nos concursos públicos e que, sem dúvida alguma, enfim, implicam em uma série de confusões nos candidatos, né? Embora seja um tema simples, o trabalho com as espécies e subespécies dos tributos municipais é um trabalho que causa muitas confusões, né? As questões, elas podem trazer uma série de pegadinhas, então é preciso que os senhores prestem bastante atenção nesse momento da aula. Mas vamos iniciar com a competência tributária, noções básicas e algumas distinções, tá? Eu trago aqui também, nesse primeiro slide, alguns dispositivos da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional, também a lei do ISS, a Lei Complementar 116, que reputo que são importantes, né, para a leitura, né, sobretudo num concurso de Procuradoria Municipal. Então, senhores, por favor, façam a leitura atenta e os destaques para essas disposições da Constituição e de ambas as leis do CTN e da Lei Complementar 116. Como observações iniciais, vale primeiro um destaque. A Constituição Federal, ela não institui, ela não cria qualquer tributo. Ou seja, a Constituição Federal, ao contrário do que se possa pensar, ela não vai estabelecer um tributo, digamos, pronto para ser cobrado, não é? O que a Constituição Federal faz é atribuir aos entes federativos a competência para, aí sim, por meio de lei, respeitando o princípio da legalidade, instituir, criar os seus tributos. Ou seja, a Constituição Federal, ela delimita a atribuição de cada um dos entes federativos na criação dos tributos, na instituição dos tributos. Portanto, essa primeira observação é importante. A Constituição Federal não cria tributos, não institui tributos, ela apenas atribui a competência tributária. E para fins de delimitação dessa competência, nós adotamos, seguindo a posição do Supremo Tribunal Federal, uma posição já antiga, a chamada teoria pentapartida. Ou seja, temos 5 espécies tributárias
no nosso país. 5 espécies. Essa é uma teoria que, entretanto, talvez até pela idade do Código Tributário Nacional, um diploma de 1966, é uma teoria que não é abraçada pelo CTN. O CTN, no artigo 5º, prevê a teoria tripartite. Portanto, nós teríamos no nosso país apenas 3 espécies tributárias. O CTN não trabalha com os empréstimos compulsórios e com as contribuições como espécies tributárias. O CTN trabalha apenas com os impostos, com a contribuição de melhoria e com as taxas, ainda que traga ali alguma disposição sobre empréstimo compulsório, né? Mas, a rigor, na previsão literal do artigo 5º, a teoria do CTN é a tripartite, mas não é a teoria que o Supremo Tribunal Federal tem por pacificada na sua jurisprudência por força da interpretação constitucional, né? À luz dessa interpretação, incluem-se como espécies de tributo os empréstimos compulsórios e as contribuições, né? Aí sejam contribuições sociais previdenciárias, gerais, contribuições de intervenção do domínio econômico, dentre outras. Uma terceira observação importante diz respeito às imunidades tributárias, não é? Segundo uma doutrina bastante relevante, né, perfilhada, por exemplo, pela ministra Regina Helena Costa, pelo professor Paulo de Barros Carvalho, as imunidades tributárias seriam regras de não competência tributária. Ou seja, é como se a Constituição atribuísse as competências para os entes federativos, mas eliminasse essa mesma competência pontualmente para as hipóteses em que há imunidade. Por exemplo, se nós pensarmos no IPTU, o IPTU, um imposto de competência municipal, mas que encontra o limite da imunidade, por exemplo, nos templos de qualquer culto. Os templos de qualquer culto não pagam IPTU porque são imunes. Essa imunidade, segundo esta parcela importante da doutrina, significa dizer que a Constituição elimina a competência. Não se trata de uma incidência do IPTU sobre os templos, mas que depois é afastada. Isso seria a isenção. Trata-se, na verdade, de uma pura e simples não competência. O IPTU incide sobre tudo, menos sobre templos de qualquer culto, menos sobre os outros entes federados, pensando na imunidade recíproca, né? É claro que existem outras correntes doutrinárias, no sentido de que a imunidade seria apenas um beneplácito constitucional, não é? Que não eliminaria, na verdade, a competência, mas penso eu que essa posição doutrinária é bastante razoável, no sentido de que se afastaria, na verdade, a própria competência a partir da regra imunizante. Não é? Ao contrário, a gente igualaria a imunidade ao próprio instituto da isenção. Outra observação relevante, isso também pode ser cobrado em concurso, até como uma forma de pegadinha. A União, ela pode instituir tributos municipais? Não é? Essa é uma pergunta que já apareceu em concursos, né? E ela certamente confunde os candidatos, porque a resposta é verdadeira. A União pode instituir tributos municipais na forma do artigo 147 da Constituição, isto é, quando houver um território não dividido em municípios. Nesse caso, a União institui os impostos municipais de incidência naquele território federal, certo? Então, há uma hipótese na Constituição em que a União institui impostos municipais. E a última observação, esta bem simples, né, de conhecimento de todos, certamente, o Distrito Federal possui uma competência plena, tanto em relação aos tributos estaduais, quanto em relação aos tributos municipais. Portanto, o Distrito Federal, também pelo artigo 147 da Constituição, cumula as competências tributárias
dos estados e dos municípios. Muito bem. Mas o que seria a tal da competência tributária? Como disse lá no começo, competência é a atribuição da aptidão para instituir tributos, realizada pela Constituição Federal aos entes federativos. Ou seja, a Constituição não cria tributos, a Constituição não institui tributos, a Constituição apenas concede aos entes federados a competência para instituir e criar esses tributos. E essa competência, ela é marcada por duas características fundamentais. Prestem atenção para o concurso. Duas características fundamentais da competência tributária. Ela é indelegável, ou seja, a União não pode delegar a sua competência para a instituição, por exemplo, do imposto de renda a um determinado estado da federação, a um determinado município, né? Isso não significa, de maneira alguma, que a União não possa delegar atribuições para cobrança e fiscalização desses tributos. A União pode, sim, delegar a cobrança e a fiscalização, mas isso é um momento posterior, que nós vamos analisar em diante, um momento posterior à instituição dos tributos por meio de lei. Muito bem. Outro aspecto, outra característica da competência tributária é a irrenunciabilidade. Ou seja, além de indelegável, a competência tributária é irrenunciável. Vale dizer, o fato de um determinado ente federado, pensando no município, não instituir um determinado tributo de sua competência, não vai implicar na renúncia à sua instituição. Ele poderá instituí-lo oportunamente. Ele não perde a competência para a instituição somente pelo fato de não ter instituído o tributo, né? Até o professor Hugo de Brito Machado, os candidatos poderiam até perguntar, mas que ente federativo não instituiria, né, um tributo? Não faz muito sentido. O professor Hugo de Brito Machado, por exemplo, menciona no seu curso de Direito Tributário exemplos lá de alguns municípios nordestinos em que ficaria mais caro para eles instituir o ISS, porque teriam que ter um sistema de fiscalização, um sistema de lançamentos e tal. Ficaria mais caro o ISS do que a receita que o imposto traria. Então, uma hipótese em que não haveria a vantagem no exercício dessa competência pelo município. Mas não por isso, nem por isso, esses municípios perdem o direito, digamos assim, de instituir o ISS em outro momento, em outra circunstância. Mas, tirantes essas hipóteses, né, que são extremas, apesar de os entes federativos não perderem a competência, por ela ser irrenunciável, existem sim sanções de natureza financeira, né, que a falta da instituição de um tributo, a falta do exercício da competência tributária pode implicar. Por exemplo, no artigo 11, não é, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos, por exemplo, a vedação de repasses voluntários para entes federativos que não instituírem o rol completo de tributos de sua competência. Muito bem. Outro conceito importante no âmago da competência tributária é a demarcação dessa competência a partir da análise da materialidade do tributo. Ou seja, como a Constituição traz a cláusula de competência, não é? A Constituição traz a cláusula de competência trazendo um verbo e um complemento. Basicamente, é uma cláusula de materialidade do tributo. Não está criando o tributo, mas ela está prevendo a materialidade e, a partir dela, concedendo a competência para os entes federativos. Por exemplo, no caso da União, acho que é o exemplo mais simples, né?
nós temos a hipótese de auferir renda. Auferir renda é a materialidade do imposto de renda. Muito bem. E é dessa forma que a Constituição vai trazer a previsão da competência tributária, né? Ser proprietário de um imóvel urbano, é dessa forma que a Constituição vai prever a competência tributária relativa ao IPTU. Então, a Constituição traz a competência tributária a partir da materialidade do tributo. Muito bem. Analisados esses conceitos, vale a pena nós distinguirmos, porque também é um aspecto bastante cobrado em concurso, a distinção entre a competência tributária e a chamada capacidade tributária ativa. Como eu disse, a competência tributária ela não pode ser delegada. Mas uma vez que o tributo é instituído pelo ente federado competente, a atribuição de cobrança e de fiscalização desse tributo, esta sim, pode ser objeto de delegação. Esta sim pode ser objeto de delegação. É justamente o que nós chamamos de capacidade tributária ativa ou parafiscalidade. Portanto, a competência tributária diz respeito à instituição de tributos. A capacidade tributária ativa diz respeito à cobrança e fiscalização desses tributos. Né? Nós temos exemplos clássicos de delegação da capacidade tributária ativa, como, por exemplo, a delegação da capacidade tributária ativa relativa ao imposto territorial rural. Não é? Uma delegação feita pela União aos municípios através de um convênio, isso está previsto na Constituição. Nós temos também a delegação da capacidade tributária ativa relacionada a determinadas contribuições da União, como, por exemplo, as contribuições para o chamado Sistema S, né, para o SESI, SEBRAE, SENAC, SESC, entre outros. Essa contribuição é instituída pela União, mas a sua cobrança e a sua fiscalização é atribuída, delegada posteriormente pela União a essas entidades ditas do terceiro setor. Certo? Portanto, competência tributária é indelegável, mas a capacidade tributária ativa, esta sim, pode ser delegada. Outro ponto importante, outro ponto de distinção e destaque. A competência tributária é exercida exclusivamente pelo Poder Legislativo. Aliás, aqui um destaque maior. Competência tributária é papel do Poder Legislativo. A instituição é legislativa. Exercício legislativo. Precisa de lei. Necessariamente precisa de lei. Fala-se em exceções ao princípio da legalidade. Mas veja, a instituição inicial de todos os tributos, mesmo aqueles chamados extrafiscais, como o imposto de importação, de exportação, o IPI, o IOF, entre outros, a instituição deve se dar por lei. Depois, eventuais majorações desse tributo, isso sim, dentro da ideia de extrafiscalidade, isso sim pode ser exercido através de um decreto, por exemplo. Mas a instituição inicial é por lei. A competência tributária é sempre um papel da lei. É sempre um papel que necessita da atuação do Poder Legislativo de cada ente federado. Diferentemente da capacidade tributária ativa, cujo exercício é administrativo, é executivo. A delegação ela se dá por um ato do Poder Executivo, ainda que haja uma previsão, evidentemente, na Constituição Federal, como no caso do ITR, mas a delegação se dá através de um ato do Poder Executivo. E, finalmente, a competência tributária ela é exercida apenas pelos entes federados. A Constituição concede competência, concede a possibilidade de os entes instituírem tributos apenas a entidades federativas. Diverso é o caso da capacidade tributária ativa, em que a delegação pode se dar não apenas entre entes federativos, mas
a qualquer pessoa jurídica de direito público. Há até discussão, né? Há até discussão sobre a possibilidade de delegação a pessoas jurídicas de direito, aliás, a pessoas de direito privado, né? Essa é uma discussão que não vale a pena entrar aqui por não ser o nosso foco. Mas a capacidade tributária ativa pode ser delegada a priori a qualquer pessoa jurídica de direito público, como é o próprio caso do exemplo que foi mencionado, né, do terceiro setor, Sistema S. As contribuições têm a capacidade tributária ativa delegada pela União a entidades que não são entes federados, né, o SEBRAE, né, são entidades do terceiro setor. Então, comprova-se, assim, que a capacidade tributária ativa pode ser delegada não apenas a entes federativos. Então, essas distinções é importante que os senhores guardem, né, tenham em mente, porque são também cobradas em prova. Bom, trabalhamos um pouco com o cenário geral das competências tributárias e agora nós precisamos estudar as espécies e subespécies tributárias. Nesta aula, de uma forma geral, trazendo as espécies e subespécies sem aprofundamento, nas próximas aulas nós vamos aprofundar, né, cada tipo, mas a princípio, quais são as espécies tributárias de competência dos municípios? São elas impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuições, né? Temos algumas contribuições que depois nós vamos analisar. Vejam, a única espécie tributária que não entra nas competências dos municípios diz respeito ao empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório é uma espécie tributária de competência exclusiva da União por meio de lei complementar. A União institui os empréstimos compulsórios por meio de lei complementar e só ela pode fazê-lo. Estados membros da federação não podem, o Distrito Federal não pode, e os municípios, muito menos, não podem instituir empréstimos compulsórios. Portanto, em termos de espécies tributárias, das 5, adotada a teoria pentapartida lá do Supremo Tribunal Federal, das 5, os municípios podem instituir 4: impostos, taxas, contribuição de melhoria e algumas modalidades de contribuições, mas não podem instituir empréstimos compulsórios. Vejam que questãozinha interessante para cair numa prova, né? Mas seguindo, analisamos que os municípios exercem competência tributária quanto a 4 espécies tributárias, só não exercem em relação aos empréstimos compulsórios. Mas dentro dessas 4 espécies tributárias, quais são as subespécies, né, de tributos que os municípios podem instituir? Vamos a elas. No plano dos impostos, os municípios podem instituir, a priori, 3 impostos. Em relação ao quarto, o IBS, que está em verdinho, eu farei algumas considerações, né, adiante. Quais são esses impostos? O IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, e aqui dentro do IPTU, já me adiantando, né, em relação às outras aulas, nós temos, na verdade, ainda 2 modalidades, né, o imposto predial e o imposto territorial. Temos o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Onerosa de Bens Imóveis, somente a transmissão onerosa de bens imóveis. O ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, salvo serviços de transporte interestadual, intermunicipal e serviços de comunicação que residem na competência tributária dos estados através do ICMS. E uma quarta figura, né, ainda não aplicável, né, nem mesmo ainda na fase de testes, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Essa é uma figura interessante porque, em que pese o IBS pertencer à chamada competência compartilhada entre municípios e estados, nem municípios e nem estados
instituem o IBS. Ora, é um imposto de competência municipal e também estadual, ao mesmo tempo, mas os municípios não instituem, os estados não instituem. Quem institui é uma lei complementar nacional. A lei complementar nacional instituirá esse imposto. Por isso eu chamo essa figura, e muitos também, de minotauro tributário. Cabeça de touro e corpo de ser humano. Porque, diferentemente de tudo aquilo que a gente já conhece e já estudou aqui nessa aula, brevemente, o IBS ele não é instituído pelas entidades que são competentes, né? Então, isso até desfigura um pouco o próprio conceito de competência, porque se a competência é a atribuição do direito de instituir o imposto, como é que eu falo em competência do ente federativo se ele não pode instituir? Então, fica essa reflexão para a gente labutar, né, a respeito, inclusive nas próximas aulas. Em relação às taxas, os municípios podem instituir taxas, tanto as taxas, e vamos estudar profundamente as taxas em aulas subsequentes, mas os municípios podem instituir as taxas, tanto as relacionadas a serviços, né, específicos e divisíveis, quanto as taxas relacionadas ao exercício efetivo ou potencial do poder de polícia. Mas aí surge uma dúvida, né? Todos os entes federados podem instituir taxas, tanto a União quanto o Estado, o Distrito Federal, municípios. Quais seriam as taxas que os municípios podem instituir? Quais seriam as taxas que o Estado pode instituir, a União pode instituir, né? E para que nós saibamos quais são as taxas ou quais são os limites para a instituição de taxas por um município, pelo Estado, pela União, nós precisamos analisar a chamada competência material ou competência administrativa de cada ente federativo. Por exemplo, o município ele tem rol de competências materiais e até a própria competência legislativa, né, prevista no artigo 30 da nossa Constituição Federal. Então, para que nós identifiquemos quais taxas um município pode instituir, nós precisamos obedecer o rol de competências materiais do artigo 30 da Constituição. Quanto ao Estado, a mesma ideia, dentro, evidentemente, da chamada competência residual do Estado. Ou seja, o Estado institui taxas em relação aos serviços e ao exercício do poder de polícia que não é exercido propriamente pela União ou pelos municípios. A mesma coisa em relação à União, nós precisamos analisar o disposto nos artigos 22, nos artigos 23, 24 da Constituição Federal, para definirmos quais são os serviços, quais são as atividades de polícia em relação às quais as taxas podem ser instituídas pela União. E aí eu trouxe para os senhores dois exemplos bem práticos, bem simples a respeito disso. A taxa de coleta domiciliar de lixo. Ora, os Estados-membros fazem coleta domiciliar de lixo? Não. A União faz coleta domiciliar de lixo? Não. Então, essa é uma competência material tipicamente municipal. Quem faz coleta domiciliar de lixo são os municípios. Aliás, uma taxa considerada constitucional pacificamente pelo Supremo Tribunal Federal. Depois vamos trabalhar com ela, sobretudo em relação à sua base de cálculo, tem súmula vinculante para estudar a respeito. E por que os municípios executam essa tarefa? Porque isso é interesse local, né? Coleta domiciliar de lixo, sem dúvida nenhuma, é interesse local, está lá no artigo 30 da Constituição. Portanto, essa taxa, ela é uma taxa de competência municipal, sem dúvida alguma. E no exemplo 2, as taxas judiciárias, senhores. As taxas judiciárias, que servem ao custeio do serviço judicial, não são de competência municipal, obviamente, porque municípios nem sequer possuem poder judiciário próprio, né? Quem possui poder judiciário é o Estado e é a União. Portanto, as taxas para a distribuição de uma ação, por exemplo,
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, são taxas estaduais, taxas instituídas pelo Estado de São Paulo. As taxas para distribuição de uma reclamação trabalhista ou as taxas para distribuição de uma ação em algum dos tribunais regionais federais, taxas recursais para recursos no STJ, no Supremo Tribunal Federal, são taxas instituídas pela União. Não são taxas instituídas pelos municípios, pelos estados, né? Então, entendam, precisamos mirar, precisamos ficar atentos à competência material de cada ente federativo para definirmos quem é competente para a instituição de taxas. Muito bem. E também os municípios podem instituir as contribuições de melhoria, né? A contribuição de melhoria ela não tem uma subespécie, né? Ela é, na verdade, só uma espécie única de tributo, né? Contribuição de melhoria, que é voltada, vamos estudá-la também, é voltada à amortização, né, dos custos de uma obra pública, quando esta obra implica a valorização de imóveis próximos, né? Mas aí também, de forma semelhante à hipótese da taxa, a contribuição de melhoria ela pode ser instituída por qualquer ente federativo, inclusive pela União, né, pelos estados, enfim. Quem, então, institui uma contribuição de melhoria? Será o município? Será o estado? Será a União? Para nós respondermos esta questão, nós precisamos verificar, é claro, quem executou aquela obra. Se é uma obra municipal que implicou na valorização dos imóveis particulares que estão nas redondezas, naturalmente aquela contribuição, será instituída pelo município. A mesma coisa em relação a obras da União, a obras dos estados. Cada qual instituirá a sua taxa se daquela obra é que surgiu valorização imobiliária. Embora a contribuição de melhoria seja um tributo em notório desuso, né? E em desuso porque os entes federativos, sobretudo os municípios, que são os que mais instituem, não sabem instituir a contribuição de melhoria, né? Se equivocam plenamente, não seguem os requisitos do artigo 82 do CTN e muitas vezes sofrem derrotas acachapantes no Poder Judiciário em relação às contribuições de melhoria, mas vamos falar dela com mais profundidade em momento oportuno. Seguindo. E, finalmente, as contribuições são uma subespécie tributária dos municípios. E os municípios podem instituir duas modalidades de contribuições. Nós temos a contribuição para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e destaque. E também para expansão, melhoria e serviço de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Portanto, contribuição para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Esse destaque em vermelho é um acréscimo da reforma tributária. Até então, nós tínhamos apenas a chamada CIP ou COSIP. A contribuição em questão, ela parava ali na iluminação pública. Só servia para o custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública. Nós tivemos o acréscimo dos chamados sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros. Então, os municípios conseguem agora custear, por exemplo, sistemas de câmera de monitoramento, utilizando a receita das mencionadas contribuições. E um detalhe importante, essa contribuição para o custeio, a expansão e melhoria de serviço de iluminação e para câmeras, é uma contribuição que só os municípios, e claro, o Distrito Federal, porque cumulam a competência municipal, mas só os municípios ou só a competência tributária municipal podem instituir. Também uma questão amplamente corrente nos concursos públicos. A União instituiu a CIP, o Estado não pode. Só os municípios instituem essa contribuição. Prestem muita atenção. E, finalmente, temos a chamada contribuição para o custeio de regime próprio de previdência social, a última das subespécies tributárias municipais. Então, se o município, por exemplo,
possui um sistema próprio de previdência social, ou seja, não segue o RGPS, ele pode instituir para custeio desse regime a contribuição que será decotada, que será retirada do holerite do próprio servidor, via de regra, né? Muito bem. Passemos, então, a algumas questões sobre a matéria que hoje foi apresentada. Questão, justamente, do concurso para procurador do município de Campinas, da FCC, concurso de 2016. Em relação a tributos, é correto afirmar, letra A, os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Pronto, está aí. Acabamos de ver o erro dessa questão, né? Estados, municípios, Distrito Federal não podem instituir contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, né? Somente municípios e o Distrito Federal, na sua competência a sua competência cumulativa, né, estadual e municipal, podem instituir essa contribuição. Estados membros não podem. Então, o erro está em incluir os Estados membros como competentes nessa matéria. B. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua a sanção de ato ilícito, instituído em lei, cobrada mediante atividade administrativa discricionária. Não tratamos dessa questão nessa aula, mas se os senhores se atentarem ao artigo 3º do CTN, vão perceber que existem dois erros nessa alternativa. Primeiro, porque tributo não constitui sanção por ato ilícito, né? Isso é multa, e multa não é tributo. Nós até temos multas tributárias, mas multa, seja ela tributária ou não, não é tributo. Então, esse é o primeiro erro da questão, está expresso no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E, finalmente, outro erro, a atividade administrativa de cobrança tributária, ela não é discricionária, ela é vinculada, também está lá. É obrigatória para a entidade federada. Se o tributo incide, o lançamento precisa ser realizado. A fiscalização, a cobrança precisam ser desatadas. Então, alternativa B também errada. C. As taxas são tributos instituídos em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Essa é a alternativa correta. Não há erro algum nessa alternativa. É o teor, inclusive, do artigo 77 do CTN. Alternativa D. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo relevante para qualificá-la a destinação legal do produto da sua arrecadação. Embora, do ponto de vista constitucional, isso possa até ser discutido dentro da distinção de algumas espécies tributárias, a alternativa está errada, inclusive pelo teor expresso do CTN. Na verdade, não é relevante a destinação legal do produto da arrecadação para qualificar a natureza de um tributo, tá? Portanto, a alternativa D não está correta. Letra E. A União, mediante medida provisória, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Embora não tenhamos tratado sobre competência da União propriamente dita, nós expusemos que a União, para instituir o empréstimo compulsório, deve fazê-lo por lei complementar. E aqui está a resposta alternativa. Se a União precisa instituir o empréstimo compulsório por lei complementar, então a medida provisória não pode ser utilizada. Por quê? Porque não se pode utilizar o instrumento medida provisória em matéria reservada à lei complementar. Isso é disposição expressa na nossa Constituição Federal. Então, a alternativa E também equivocada. Nosso gabarito
letra C. Próxima questão. Questão para concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, recente, agora 2024, da CESP, para titular de serviço de notas e registro, né? Concurso de cartório. Assinale a opção correta a respeito da competência tributária. Letra A. Os municípios detêm poder constitucional para instituir contribuições sociais de melhoria, de intervenção no poder econômico e para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública, né? Aqui a nossa alternativa, o nosso elaborador, examinador, ele avançou bastante, né, nas competências municipais, prevendo aí a competência para várias contribuições que, na verdade, não estão no rol de competências municipais. Letra B. Os estados detêm poder constitucional para instituir empréstimos compulsórios. A questão termina aqui. Os estados não podem instituir empréstimo compulsório, vimos isso também. E contribuições sociais, também não. De melhoria, isso sim, de melhoria pode. Para o custeio, expansão e melhoria do serviço público de iluminação, opa, não pode. Vimos de forma efusiva que estados-membros não podem instituir a então chamada CIP ou COCIP, né? Que agora é um pouco ampliada, porque custeia também as câmeras de vigilância, né? Letra C. A União detém poder constitucional para instituir, além de seus impostos, empréstimo compulsório, contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico, taxas e a bendita contribuição para o custeio, expansão e melhoria do serviço público serviço de iluminação pública. Não pode, né? Só os municípios podem instituir a CIP ou COCIP. As demais espécies e subespécies estão corretas, mas a CIP não. Letra D. Os estados detêm poder constitucional para instituir, além de seus impostos, contribuições sociais, taxas e contribuição para o custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública. Errado, né? Pelas mesmas razões. E letra E. Os municípios detêm poder constitucional para instituir, além de seus impostos, contribuições sociais, taxas e contribuição para o custeio, expansão do serviço, expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e contribuição de melhoria. Perfeito, a alternativa correta, letra E. Este é o gabarito, certo? Última questão. Para técnico judiciário, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, também recente, concurso de 2024. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, apresentou na seção 1 dos princípios gerais alguns dispositivos que versam sobre a competência legislativa para a instituição de determinados tributos. Assinale a alternativa correta. A União, mediante lei ordinária, poderá instituir empréstimos compulsórios? Não pode, né? Só por lei complementar. E segue a alternativa. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes exclusivamente de guerra externa ou sua iminência. A questão também se equivoca aí, pois a Constituição também prevê a possibilidade de empréstimos compulsórios para o custeio de despesas extraordinárias na forma expressa do nosso texto constitucional. Letra B. Compete aos estados em território federal os impostos estaduais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Vejam, o erro aqui, que a gente também trabalhou, diz respeito à competência dos estados, né, em território federal. Os estados não têm competência em matéria de território federal, pelo amor de Deus. É a União que pode instituir impostos quando o território não é dividido em município, os municipais. E os estaduais cabem à própria União. E o Distrito Federal, na parte do Distrito Federal, ok. Ao Distrito Federal cabem impostos municipais. Também os estaduais, né? A previsão está incompleta na forma do artigo 147. Mas, de qualquer forma, a alternativa já está errada pela primeira afirmação. Letra C. A União
os estados do DF e os municípios poderão instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, observados posto no artigo 95, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. O erro aqui está na inserção, né, de todos esses entes federativos, né? Essa previsão, ela se aplica especificamente em relação à União, especificamente em relação à União. Né? Estado, por exemplo, não pode instituir contribuições de interesse de categoria profissional, por exemplo, né? Então, o equívoco da questão está na alternativa C. Letra D. A União, os estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, e contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Alternativa correta, letra D, contemplando aqui justamente espécies tributárias que estão no rol de competências de todos os entes federativos, né? Como a gente trabalhou anteriormente, o que muda é, primeiro, em relação às taxas, a competência material, isso vai definir se a taxa é municipal, estadual ou da União. Em relação à contribuição de melhoria, o executor da obra pública que gerou a valorização, se é a União, se é o Estado, se é o Distrito Federal, se são os municípios. Em relação aos impostos, esse sim, nós temos uma cartilha bem clara na Constituição das subespécies de impostos de cada ente federado. Mas todos os entes, tanto municípios, quanto estados, quanto o DF, quanto a União, possuem competência para a instituição de impostos. Né? Todos eles têm. Não existe um ente federado que não pode instituir impostos. Né? A definição de quais impostos, aí é uma outra história que a gente trabalhou também nessa aula. Muito bem, pessoal. Nós encerramos por hoje essa nossa primeira aula, uma aula introdutória. Sei que às vezes o assunto pode parecer simples, mas ele realmente confunde os candidatos e existem várias questões que são cobradas em relação a esses tópicos, né? Então, eu peço que os senhores tenham atenção, sobretudo aos dispositivos que foram elencados, e vamos continuar a nossa caminhada nos próximos encontros, beleza? Agradeço a todos e tenham bons estudos. Valeu!